Me ajuda. Sim. Maravilha. Então vamos colocar aqui. Pessoal, vamos dar continuidade com vocês. A gente está falando então da legislação que rege a odontologia no Brasil. Eu vou dar uma pensada esse final de semana com relação ao estudo dirigido para vocês. Eu sei que 30% da nota é PBL, que vocês têm. Então eu vou dar uma pensada em alguma coisa para passar para vocês, para a gente ter essa parte também de estudo dirigido com vocês. E aí eu converso com vocês na semana que vem, tá? Na aula passada eu fui com vocês até competências do cirurgião dentista. Ou seja, o que a lei diz, a lei principal nos dá base para dizer assim, quais são as competências do cirurgião dentista, o que o cirurgião dentista pode fazer, né? E aí eu falei o seguinte, eu comecei aqui, no artigo 6º, eu falei, compete ao cirurgião dentista. O inciso 1º diz assim, que nós podemos fazer tudo no consultório, praticar dentro do consultório tudo aquilo que nós aprendemos num curso regular de graduação ou num curso de pós-graduação, né? Pós-graduação a gente entende como aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou um pós-doutorado. Então, quem está na graduação não pode fazer curso de pós-graduação. Quem está na graduação fazendo faculdade não pode fazer um aperfeiçoamento, uma especialização, um mestrado e um doutorado. Essas possibilidades de curso só existem depois de você ter colado o grau. Uma vez que você colou o grau, aí sim você pode fazer esses cursos chamados de pós-graduação. Durante a graduação, a gente pode ter extracurricular, a gente pode ter algumas outras atividades. Vocês podem participar de congressos, podem inclusive participar, vocês dos congressos, como autores de trabalhos, como painéis ou alguma palestra. Vocês podem fazer um curso de extensão na graduação, né? Uma faculdade ofereceu um curso de extensão em endodontia, e aí que para aperfeiçoar um pouquinho mais a endodontia. Esse vocês poderiam fazer, tá? Mas aqueles cursos que nós chamamos de aperfeiçoamento e especialização, esses vocês só podem fazer depois de formados, tá? Mas tudo que a gente aprender na graduação, que na verdade ela tem como base as diretrizes curriculares que eles impostam, que é colocada pelo MEC, ou seja, tudo que eu falei que as faculdades têm essas matérias comuns, né? E tudo que a gente aprende na pós-graduação, normalmente, fora o aperfeiçoamento, todas as outras têm um registro no conselho, as especializações têm um registro, um processo de registro no conselho. Vocês podem aplicar dentro do consultório de vocês sem problema nenhum, tá? Aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Deixa eu só ver aqui. Especialidades. Tá. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, aí eu passei para vocês uma resolução de alguns cursos de especialização que existem hoje, que são mais contemporâneos, são mais modernos, surgiram depois, há poucos anos atrás, né? Como, por exemplo, a acupuntura. Nessa resolução de 2015, o Conselho Regional Federal de Odontologia reconheceu a acupuntura como uma especialização, reconheceu a homeopatia, a odontologia do esporte como especialidades odontológicas, tá? Então, hoje em dia, vocês também têm essa possibilidade de fazer uma especialização em acupuntura, homeopatia, odontologia do esporte e aplicar isso no dia a dia do trabalho de vocês, tá? A gente tem uma especialização mais recente, que é a de harmonização facial, também que já está reconhecida pelo Conselho, né? Existe alguma discussão sobre algumas legislações, mas ela também é uma outra especialidade. E aí existe a possibilidade de fazer uma odontologia hospitalar também, para que o dentista trabalhe nos hospitais. Aí já não é considerado uma especialidade, né? É um curso que é dado com uma carga horária definida pelo Conselho Federal de Odontologia, para que você esteja apto a poder também atuar com a odontologia dentro dos hospitais. Então a gente também tem mais essa área de trabalho que é nova para a gente. Então vocês têm bastante coisa nova aí para vocês poderem trabalhar no futuro de vocês,
né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Aí, aqui eu dou uma definição. Deixa eu só ver se está no mais amplo. Desculpa, saiu da tela para mim. Eu tenho que tirar aqui, colocar aqui. Ontologia legal. Aqui. Vamos ver o que diz esse artigo 4º aqui. Novamente saiu da tela. O artigo 4º diz o seguinte, nessa resolução. A odontologia do esporte é a área da atuação do cirurgião dentista que inclui segmentos teóricos e práticos da odontologia com o objetivo de investigar, prevenir, tratar, reabilitar e compreender a influência das doenças da cavidade bucal no desempenho dos atletas profissionais e amadores, com a finalidade de melhorar o rendimento esportivo e prevenir lesões, considerando as particularidades fisiológicas dos atletas e modalidade que praticam as regras do esporte. Ou seja, isso é só uma ementa do que é a competência de quem faz a odontologia do esporte. Como é que ele vai atuar? Vai atuar melhorando a saúde desse indivíduo, vai atuar com dispositivos de proteção da cavidade bucal para esse indivíduo, né? Então é mais uma áreazinha de atuação que nós temos aí, que é a odontologia do esporte, né? Vamos lá. O que faz aqui, ó? Que faz o dentista do esporte. Normalmente esses slides eu vou colocando porque em algum semestre alguém fez algumas perguntas sobre isso, né? A odontologia do esporte aqui, pessoal. Ele atua prevenindo e protegendo por meio de planejamento e confecção de dispositivos preventivos, protetores, otimizadores e intraoral no desempenho esportivo, tá? Por exemplo, existem aqueles dispositivos intraorais que protegem na luta ou num esporte que corra risco de uma perda de um dente, um elemento dentário ou até de fratura óssea, tá? Fazer avaliação para a prevenção da saúde bucal do atleta. Então, vai atuar como dentista clínico também, né? Tentando impedir que infecções surjam, né? A saúde dentária é importante, porque o atleta depende de estar saudável para ter um bom desempenho. Então, a saúde bucal também é importante. Pode ter um atendimento, pode atuar dando um atendimento no local do evento, atendimento inicial local do evento e tratamento de acidentes orofaciais. Então, num jogo, há uma perda de um dente, já pode ter um dentista, que é um dentista do esporte, que vai estar lá e já vai saber o que fazer com aquele dente que foi perdido, tá? Então, esse tratamento inicial é feito ali, mais tarde ele continua no consultório. Aplicar metodologia para a detecção de doping e estresse pela saliva e outros. Ou seja, pode trabalhar nessa parte laboratorial com relação a doping, né? Se tem alguma evidência de substância que possa ser encontrada na saliva, por exemplo. Tá? Isso tudo são áreas que atuam o dentista do esporte, que é uma nova especialidade. Tá? Quando a gente ouve falar em pós-graduação, pessoal, a gente costuma ouvir falar não só em aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado, nós observamos essas duas expressões do latim. Uma é lato sensu e outro significa stricto sensu. Tá? Lato sensu significa o sentido amplo da pesquisa. E stricto sensu significa sentido estrito da pesquisa. Quando você faz um curso de lato sensu, tá? Você está fazendo um curso de especialização, aperfeiçoamento ou até um MBA, que é o Master Business Administration. Ele recebe esse título de mestrado, mas ele não é um mestrado. É como se ele fosse uma especialização. Tá? E ele é um lato sensu. Ou seja, quando vocês forem fazer um aperfeiçoamento, uma especialização, um MBA, vocês não terão que produzir cientificamente nada de original. Vocês podem estudar de uma maneira geral os assuntos daquela área que vocês estão se aperfeiçoando, especializando-se, tá? Ou seja, se tiver que fazer uma monografia, ela vai falar de uma maneira geral e ampla sobre um assunto. Não é nada de novo sobre aquele assunto. Não precisa ser, obrigatoriamente. Quando a gente faz um estrito sensu, a gente vai estar estudando partes muito específicas da odontologia. Então, o estrito sensu é o mestrado e o doutorado, né? Não que a gente não vai ter conhecimento da parte ampla,
mas basicamente a intenção é que você se torne muito bom numa determinada área específica da odontologia, né? Esse é o estrito senso, mestrado ou doutorado. Por exemplo, eu fiz o meu doutorado na área da odontologia legal na USP de São Paulo. Ele é um curso de estrito senso. Eu tive que aprender tudo da odontologia legal, eu tive que aprender muita coisa da odontologia legal, mas eu tive que me dedicar a uma pesquisa que falava só sobre uma determinada parte da odontologia legal, que no caso seria identificação humana, tá? Mais especificamente, identificação humana através de estatura com relação a medidas tiradas da boca. Ou seja, eu estudei uma parte muito específica dentro da odontologia legal. Você acaba tendo um geral da odontologia legal, mas estuda uma parte muito específica também. Se eu quisesse me sair muito bem da odontologia legal, saber muita coisa da odontologia legal, eu faria uma especialização, que ela dá uma visão mais geral da odontologia legal. Quando eu faço um doutorado, eu pego uma parte mais específica. Para eu estudar aquela parte específica, eu tenho que me embasar, tá? Mas não significa que eu vou ter que deter todo o restante do assunto da odontologia legal, porque eu vou ter que conhecer todo ele, tá? Acaba que, dependendo da faculdade, a gente tem uma exigência de saber muita coisa. E aí a gente acaba estudando muita coisa da odontologia legal. Mas o doutorado, então, tem esse sentido estrito, tem esse sentido de você estudar uma parte específica. E aí, normalmente, você produz um texto, e esse texto é um texto normalmente original, né? Mesmo que ele fale sobre alguma coisa que já foi pesquisada, mas ele está trazendo novidades sobre aquela informação, tá? Então, por isso que é o estrito senso. Então, eventualmente, vocês vão lá ler vão verificar o oferecimento de um curso para vocês, e vai estar escrito curso lato sensu de especialização em dentística, curso lato sensu de especialização em ortodontia. Se fosse um curso estrito sensu, seria um curso estrito sensu de mestrado em ortodontia, ou curso estrito sensu de doutorado em implantodontia, tá? Então, essa é a diferença entre o estrito sensu e o lato sensu, que a gente acaba ouvindo bastante na vida acadêmica da gente, e mais tarde, quando a gente se forma, continua os nossos estudos, né? Nós, como dentistas, a gente acaba se acomodando um determinado tempo da nossa vida, quando a gente já está com mais prática sobre a odontologia, mas a gente não consegue ficar parado no tempo. A gente tem a obrigatoriedade de estar sempre se melhorando, sempre se aperfeiçoando. Tá? Eu já tenho 30 e poucos anos na área da odontologia, né? 20 e poucos anos na ortodontia aí, né? E eu percebo que constantemente tem coisas novas e que se eu não estudar aquelas coisas novas, eu vou ficando para trás. Eu consigo resolver tão bem quanto eu resolvia há 10 anos atrás a ortodontia. Mas hoje tem outras coisas novas que fazem com que o paciente se sinta menos, os atendimentos sejam mais rápidos, né, que traz mais qualidade de atendimento e qualidade de tratamento para o paciente, né? Então eu tenho essa obrigação de estar constantemente estudando para poder dar um bom atendimento para os meus pacientes, né? E é isso que vai acontecer na vida de vocês, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, vocês vão percebendo as necessidades e vão fazendo esses cursos de pós-graduação. E esses cursos que vocês fazem na pós-graduação, vocês podem aplicar na clínica de vocês. É o que a lei diz, tá? Aqui, pessoal, a odontologia hospitalar, vocês vão ouvir falar bastante, já deve ter até ouvido falar no decorrer do curso de vocês, por ela ser recente. Ela também surgiu em 2015. Antes a gente não tinha ela. Hoje, então, vocês podem trabalhar dentro de um hospital. Só que ela não é uma especialização. Ela recebe um título chamado habilitação em exercer. Então, você vai ter a habilitação em exercer a odontologia hospitalar. Você recebe uma habilitação. Como uma carteira de motorista, você vai receber uma habilitação para poder trabalhar dentro do hospital. Então, você vai fazer um curso de habilitação. Você vai fazer um curso que o conselho vai passar para vocês, vai passar para o coordenador do curso qual que vai ser a carga horária mínima e quais são as matérias obrigatórias desse curso. Se ele cumprir com isso, ele pode dar esse curso de habilitação para o cirurgião dentista. Então, vocês, quando se formarem, vocês podem fazer um curso de habilitação e, de repente, surge uma oportunidade de trabalhar também dentro de um hospital. Tá? Só para mostrar a diferença que ele não é um curso de especialização. Tá? Ele é um curso de habilitação. É semelhante, mas não é igual. Ele tem uma carga horária muito menor.
Você não vai ter que ficar vários anos fazendo especialização. Então vamos ler aqui a resolução. A resolução do Conselho Federal de Odontologia de 2015 reconhece o exercício da odontologia hospitalar pelo cirurgião dentista. O artigo 3º diz que o curso de odontologia hospitalar deverá ser realizado com o mínimo de 350 horas. Tá? Isso não é muito 350 horas, pode parecer para vocês, mas uma especialização em ortodontia, ela tem 1.500 horas. Tá? Tinha 2.000 horas até um tempinho atrás, e agora a gente conseguiu diminuir para 1.500 horas, tá? Porque era demais 2.000 horas. A gente levava 3 anos e não bastava uma semana inteira de aula de manhã e à tarde, muitas vezes tinha que ter aula de manhã, à tarde e à noite. Né? Então o Conselho mudou essas normas e passou para 1.500. Mas o de odontologia hospitalar é no mínimo 350 horas, sendo 30% de horas práticas e 70% de aulas teóricas. Seguindo essa norma, aí o curso de habilitação pode abrir, e aí vocês podem fazer esse curso de habilitação hospitalar. Vamos lá, vamos ver o que fala essa resolução do Conselho de 2001. No artigo 44 dessa resolução de 2000, diz que entende-se por curso de especialização ou programa de residência para efeito de registro de inscrição aquele destinado exclusivamente ao cirurgião dentista inscrito no Conselho Regional de Odontologia e que atenda aos dispostos desta norma. Aqui está dizendo o seguinte, pessoal, ainda funciona dessa maneira. Quando você termina o curso de graduação, você quer melhorar quer melhorar um pouco de determinada área, o teu conhecimento em determinada área da odontologia. Eu terminei o curso e percebi que eu preciso melhorar um pouquinho a minha dentística. Então eu vou fazer um aperfeiçoamento em dentística. Não, eu acho que eu quero entender bem de dentística, né? Eu quero me especializar, eu vou fazer um curso de especialização em dentística. Quando você faz um curso de especialização, o curso de especialização, obrigatoriamente, ou de residência, por exemplo, a cirurgia bucomaxilofacial, você faz num hospital. E aí não recebe o nome de especialização, recebe o nome de residência. Mas residência é a mesma coisa que uma especialização. Tá? Só deveria se fazer um curso de residência ou especialização quando essa residência ou especialização estão registradas no Conselho. Porque aí você terminando o curso de residência ou de especialização, você pega o teu diploma, vai no Conselho Regional de Odontologia, eles veem que tem um registro daquele curso e eles passam uma nova carteirinha para vocês dizendo que vocês são especialistas naquela área. E aí vocês podem se divulgar, fazer uma divulgação dizendo que vocês são especialistas naquela área. Tá? Eventualmente pode ter algum curso de especialização ou de residência que não tem registro no Conselho. Se não houver o registro no Conselho, você vai ser especialista, mas não vai poder divulgar como sendo especialista, porque o Conselho não vai reconhecer aquele curso. Tá? Por isso que eu diria que 99% dos cursos, depois da faculdade, eles têm registro no Conselho, tá? Para que o aluno não perca essa possibilidade de poder se divulgar especialista. Quando a gente faz um curso de especialização, a gente tem duas intenções. Uma é aprender bastante coisa sobre um determinado assunto. Por exemplo, sobre ortodontia, faz uma especialização de ortodontia, ou odontopediatria, faz uma especialização de odontopediatria. Então é conhecimento. Mas além do conhecimento, eu quero também poder divulgar esse meu conhecimento. Eu posso divulgar dizendo que eu faço ortodontia, que eu faço odontopediatria, mas eu só posso divulgar que eu sou ortodontista ou que eu sou odontopediatra se essa especialização estiver registrada no Conselho Regional de Odontologia. Deu para entender isso, pessoal? Por favor. Preciso que vocês me respondam aí, pessoal. Deu, professor. Maravilha. Então vamos lá. Por exemplo, aqui tem uma parte bem legal e importante. Está dizendo aqui que não pode fazer pós-graduação em odontologia pessoa não habilitada em odontologia. Aí se enquadram também os acadêmicos de odontologia. Ou seja, acadêmico não pode fazer pós-graduação, a não ser quando depois de formado, mas outras áreas também não podem. Vou explicar por quê. Por exemplo,
Hoje nós temos a especialidade de harmonização facial. Nós sabemos que são 4 grupos de profissionais que podem fazer harmonização facial. É o médico, é o dentista, é o biomédico e o farmacêutico. Qualquer um dos 4 pode, porque a legislação dessas 4 profissões permitem a gente atuar aplicando medicamentos. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver ali nas competências, eu vou dizer que o cirurgião dentista pode aplicar medicamento, pode fazer uma receita, prescrever, mas pode também aplicar. As outras 3 profissões, o farmacêutico e o biomédico, eles podem aplicar, eles não podem prescrever. E o médico pode aplicar e prescrever que nem o dentista. Então a lei deu uma abertura para que essas 4 profissões pudessem atuar em harmonização facial. O mais comum é a aplicação de toxina botulínica, tá? Que a gente conhece com o nome mais comercial, mais comum, o Botox. Tá? Como existe uma especialidade na odontologia chamada harmonização facial, outras áreas, como por exemplo o farmacêutico, ou se não o biomédico, ou eventualmente até o médico, pode querer fazer essa especialidade na odontologia, mas eles não podem receber o título de especialista, porque o Conselho Federal de Odontologia entende que só pode fazer a especialidade em odontologia quem for dentista. Pessoal, mas isso é óbvio. Não, não é. Hoje, até então, nós tínhamos muitos cursos de harmonização facial. Nós temos ainda muitos cursos que não são especializações, são aperfeiçoamentos. Os aperfeiçoamentos não tem que ter registro no conselho. Tá? E a gente percebe que nos aperfeiçoamentos de harmonização facial na área da odontologia, recebe alunos de outras áreas, recebe profissionais de outras áreas. Então não é incomum, inclusive, médico fazer curso de harmonização facial na área da odontologia, mas aí não é uma especialização, é um aperfeiçoamento. E aí o conselho não vai ter que ter registro no conselho, então o conselho não interfere. Tá? Pode ter um farmacêutico, pode ter um biomédico fazendo um curso de aperfeiçoamento em toxina botulínica, em preenchedores ou em qualquer outra área da harmonização facial. Tá? Então essa é a diferença. Então, eventualmente vocês vão fazer um curso de harmonização facial, vocês vão perceber que tem outras áreas juntas, mas não é um curso de especialização. Se for de especialização, só poderia ter dentistas fazendo aquele curso. Tá? É essa a ideia da especialização na área da odontologia. Tem que passar pelo crivo do Conselho Federal de Odontologia. Tá? Vamos lá. Pessoal, então nós estamos vendo quais são as competências. Né? Nós vimos aqui que o cirurgião dentista, no artigo inciso 1º, dizia que poderia fazer tudo que ele aprende durante a graduação e durante a pós-graduação. Nesse inciso 2º aqui, a Lei 5.081 de 66 fala o seguinte, que o dentista, o cirurgião dentista, ele pode prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicados em odontologia. Tá? É nesse momento em que a lei diz que nós podemos prescrever uma receita, mas nós podemos também aplicar diretamente o medicamento no nosso paciente, como nós aplicamos o anestésico, como nós aplicamos o flúor, como nós podemos aplicar uma adrenalina, podemos aplicar uma insulina, podemos aplicar qualquer medicamento relacionado à odontologia. Tá? Então, a lei nos permite, a partir desse momento, fazer isso. Não existe na Lei 5.081 de 66 um inciso dizendo que nós podemos aplicar toxina botulínica. Eu estou usando esse exemplo porque é o exemplo mais contemporâneo. Tá? Mas existe uma lei, um inciso dentro da Lei 5.081 que diz que nós podemos prescrever e aplicar. Qualquer outra lei que surja depois disso tem que respeitar essa. Se aqui nessa lei dissesse que nós podemos apenas prescrever, não falasse a palavra aplicar, nós não poderíamos estar aplicando toxina botulínica. Então, quando ocorre um processo da parte médica, querendo impedir que o cirurgião dentista aplique toxina botulínica ou preenchedores, a área da odontologia se baseia primeiramente numa lei que tem força de lei constitucional,
que é a Lei 5.081, que diz que nós podemos prescrever e podemos aplicar medicamentos na área da odontologia. Ficou claro isso, pessoal? Vamos lá. Sim. Maravilha. Deixa eu só ver aqui. Quero ver vocês. Onde que eu encontro vocês aqui na tela? Aqui. Vamos lá. Então eu vou perguntar aí. Quem de vocês poderia responder para mim o seguinte? Existem medicamentos sistêmicos e medicamentos locais. Vocês já aprenderam isso em terapêutica, farmacologia. O medicamento sistêmico tem atuação no corpo todo. O medicamento local tem atuação em uma determinada região do corpo humano. Tá? Por exemplo, aplicação de flúor tópico, flúor local. Tá? Antibiótico. Comprimido de antibiótico tem atuação sistêmica. Eu pergunto para vocês, gostaria que alguém respondesse. Nós podemos prescrever, passar uma prescrição de um medicamento de uso sistêmico, pessoal? Que é considerado de uso sistêmico? Não. Tá. Essa pergunta é uma pergunta um pouquinho capciosa. Nós podemos sim. Na lei diz que nós podemos passar medicamentos tanto sistêmicos quanto locais. Porém, esse medicamento tem que ter a finalidade de tratamento de alguma coisa na área da odontologia. Professor? Oi. Eu posso, então, receitar um medicamento, no caso, o paciente está muito ansioso para fazer um tratamento, sei lá, uma exodontia. Eu não posso receitar um ansiolítico para ele tomar? Pode sim. Funciona. Quem que está perguntando? E ele é de ação sistêmica, o ansiolítico, não é? Quem que está perguntando? Larissa. Larissa, boa pergunta, Larissa. Veja, Larissa, já deve ter acontecido com vocês que estão no 6º período. Se não aconteceu, vai acontecer nas próximas clínicas, de você prescrever antibiótico. Você já prescreveu antibiótico, Larissa? Não, ainda não. Tá, o antibiótico é um medicamento para infecção, tá? Então, o paciente está com uma pulpite, teve um abscesso no dente. Então, ele tem uma patologia que é causada por uma bactéria, causa dor, desconforto, mas é uma bactéria. Você tem que matar aquela bactéria. Então, você vai lá e prescreve um antibiótico. Vamos dizer, a amoxicilina, que é um antibiótico muito utilizado na odontologia. Quando você prescreve a amoxicilina, essa amoxicilina vai atuar no abscesso, mas ela vai estar sendo despejada no corpo todo. Ele vai ser administrado via oral, ele vai tomar o comprimido e vai para o corpo todo, essa amoxicilina. Mas o teu tratamento com a amoxicilina é para tratar uma afecção da odontologia, que é um abscesso apical de um dente. Tá? Mas se ele tiver uma unha inflamada lá, com uma infecção, uma linha encravada com uma infecção, vai atuar na unha encravada. Mas você não deu o medicamento para tratar a unha encravada. Você deu o medicamento para tratar um abscesso dentário. Tá? Então, esse medicamento vai tratar o abscesso e, eventualmente, ele pode tratar alguma outra coisa que possa existir no indivíduo. Tá? Por isso que eu digo, vocês podem aplicar medicamento sistêmico, sim. Vocês podem prescrever e aplicar. Tá? Vocês podem prescrever, sim. O que vocês vão prescrever? Vocês vão prescrever mais comumente analgésicos, anti-inflamatórios e antibióticos. Todos esses medicamentos diminuem a dor. Tá? Diminuem a dor. Atuam, tem sua atuação também na área da odontologia, mas tem sua atuação no corpo todo. Mas vocês vão aplicar com a finalidade de tratar aquilo. Você perguntou dos ansiolíticos. Essa é uma excelente pergunta. Nós não podemos prescrever ansiolítico para tratar um paciente ansioso. Se um paciente tem ansiedade, diagnosticado que ele é um paciente ansioso, quem trata de ansiedade é o médico, provavelmente a psiquiatria. Tá? Porém, se o paciente, no momento de uma intervenção odontológica, ele relata que ele é um paciente mais ansioso, você pode prescrever para aquele momento. Mas não é para tratar a ansiedade, o problema, a ansiedade dele. E sim é o problema pontual da ansiedade, que é no momento de uma intervenção odontológica. Então, nós podemos aplicar um ansiolítico.
tá? Não tem problema nenhum. Podemos receitar uma receita azul, que é uma receita especial, depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, passar um ansiolítico para diminuir essa ansiedade desse paciente, diminuir essa excitação que o paciente tem, ele fica mais calmo e você consegue intervir, tá? Então, Larissa, pode sim aplicar um ansiolítico. A única diferença que você tem que entender é que você não vai passar ansiolítico para um mês. Você vai prescrever um ansiolítico para ser tomado momentos antes da intervenção odontológica. Depois ele não tem que tomar mais aquele ansiolítico. Então, na tua prescrição, você não vai colocar tomar o ansiolítico lá, tal, durante 30 dias, tomar um comprimido por dia durante 30 dias. Não tem cabimento. Você não está tratando a ansiedade dele, você quer tratar um momento de ansiedade. Então, você vai prescrever para que ele tome 1 hora antes, eu não sei, não saberia dizer a prescrição correta, mas 1 hora antes da intervenção da remoção do siso. Né? Então, que ele tome 1 hora antes da intervenção cirúrgica. Então, ali está muito bem descrito para que vai servir aquele ansiolítico. Vai servir apenas para o momento da cirurgia odontológica. Se ele continuar tomando depois, você não é responsável. Porque na tua prescrição tem uma parte que você descreve como que ele deve tomar o medicamento. E você descreveu muito bem, Larissa, dizendo que é apenas para aquele momento cirúrgico. Se você não fizer essa descrição, aí você pode receber um processo de exercício ilegal da profissão, porque você acabou receitando um medicamento para tratamento de uma doença que é sistêmica, que não diz respeito a nós dentistas, para nós diz respeito às doenças do sistema estomatognático. Deu para entender, Larissa? Deu sim, senhor, obrigado. De nada. Então, pessoal, onde tem a pegadinha, que eu imagino é aqui. Nós podemos prescrever, passar uma receita de medicamentos locais e medicamentos sistêmicos. O que nós não podemos fazer é tratar com medicamentos uma doença sistêmica. Nós temos que tratar com medicamentos locais ou sistêmicos uma doença relacionada à odontologia, relacionada ao sistema estomatognático, tá? É aí que está a grande diferença. Então, vocês podem receitar um ansiolítico? Podem receitar um antibiótico, um anti-inflamatório, um remédio para dor, pode tudo isso, tá? Desde que seja tratado para alguma coisa na odontologia. Por isso que está escrito aqui, ó, inciso 2º, prescrever ou aplicar, prescrever é a receita, aplicar é dar para o medicamento, para o paciente, especialidades farmacêuticas, ou seja, remédios, de uso interno ou externo, ou seja, que vá para dentro do corpo ou que seja local, indicados em odontologia. Tem que ser indicado em odontologia, tá? Só que não existe um antibiótico, não existe amoxicilina, é um antibiótico. Vocês já ouviram falar de amoxicilina, né, pessoal? Sim. Não existe uma amoxicilina de uso odontológico. Existe uma amoxicilina de uso médico e que nós utilizamos. Então, os nossos medicamentos não vêm na sua receita, na sua bula, escrito que ou na sua caixinha, que aquele medicamento é de uso odontológico, porque ele é de uso médico e a gente pode usar qualquer um daqueles medicamentos de uso médico, desde que com a finalidade odontológica, tá? O que já não acontece na veterinária. Na veterinária, os veterinários receitam medicamentos. Deixa eu só fechar uma coisa aqui que eu não entendi, que abriu aqui. Eles receitam medicamentos de uso veterinário. Então vai ser o mesmo antibiótico que nós usamos em ser humano, só que isso para uso veterinário. E ele é feito dessa maneira, com essa distinção, porque as concentrações são diferentes do medicamento, dos sais do fármaco. Tá? Então aí nós temos medicamentos que não está escrito na caixinha uso veterinário, mas do uso odontológico não existe. Então o uso odontológico é o mesmo do uso médico. A única coisa é que a gente não vai ficar receitando medicamento para tratamento sistêmico. Tá? Eu já havia falado para vocês, o paciente chega no consultório de vocês e diz assim, tô com muita dor de garganta, dá uma olhadinha para mim. Se dá uma olhada e vê que tem uma placa nas amígdalas de uma infecção. E ele relata que toda vez que ele vai engolir é muito ruim para ele. Tá? E você tem que tratar esse paciente, fazer algum tratamento odontológico. Você não pode receitar um medicamento para tratar a amidalite dele, porque a amígdala pertence ao sistema, à parte sistêmica do corpo.
e não específica do sistema estomatognático, não está relacionado ao que nós podemos tratar. Tá? Então, ali, se está incomodando para o tratamento, você vai passar para o médico vai receitar um medicamento para amidalite, então logo ele melhora, ele vem e faz o seu tratamento. Tá? Então, funciona dessa maneira, pessoal. Nós só medicamos quando há uma necessidade com fim odontológico. Tá? Se não for para fim odontológico, nós não podemos medicar, independente do medicamento ser sistêmico ou do medicamento ser local. Vamos lá, o próximo parágrafo falar um semelhante. O cirurgião dentista não pode prescrever medicamentos para tratamento de doenças sistêmicas. Pode sim prescrever medicamentos sistêmicos, que atuam no corpo todo, mas não para tratar doenças sistêmicas. Somente o quê? Não pode prescrever medicamentos não relacionados à prática odontológica, ou seja, só pode prescrever medicamentos relacionados à prática odontológica, sejam eles locais ou sistêmicos, externos ou internos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, me ajuda. Estão pegando? Certo, prof. Maravilha, vamos lá. Aqui é o que eu acabei de falar para vocês. Não existe um medicamento dizendo que ele é indicado em odontologia. Então não precisa estar especificado isso na bula ou na caixinha. Qualquer medicamento de uso médico pode ser utilizado por nós dentistas desde que com uma finalidade odontológica. Se não for finalidade odontológica, não pode. Tá? Então nós tratamos de doenças relacionadas à odontologia e não tratamos de doenças sistêmicas, mas nós utilizamos medicamentos sistêmicos. Então, não deve-se prescrever medicamentos para o tratamento de patologias que não seja de seu território legal de atividade, ou seja, odontologia, sob pena de estar exercendo os limites da sua profissão, tá? Que seria exercício ilegal da profissão, que a gente já falou bastante nas últimas 2 aulas. Tá? Por exemplo, a princípio, nós não poderíamos prescrever um anticoncepcional. O anticoncepcional é um medicamento à base de hormônios desenvolvido para mudar esse ciclo menstrual, né, fazer com que a mulher não engravide. Então, até então, nós não poderíamos utilizar, que é um medicamento que não diz respeito à odontologia. Um medicamento, por exemplo, que estimule o sistema nervoso central, que deixe o paciente mais alerta, né, esse medicamento a gente também não utilizaria. Porque no máximo que a gente pode querer de um paciente, além de tratar uma infecção, uma dor, uma inflamação, nós podemos querer baixar a ansiedade dele com um ansiolítico, mas não um medicamento que levante o humor desse paciente. Então, a princípio, nós não podemos receitar para o paciente um antidepressivo, porque antidepressivo é para tratamento de depressão. Quem faz isso é médico. Ah, não, mas meu pacientinho está muito para baixo, do professor. Isso aqui não interessa. Aí você encaminha para o médico e o médico receita para ele um antidepressivo. Tá? Dá para entender isso, pessoal? Por favor. Sim. Maravilha. Eu repito para vocês, quando eu estou em sala de aula, eu estou olhando para vocês, aí a gente vai conversando, eu aponto para um, pergunto, e aí com essa interação a coisa flui mais. Como a gente está à distância, pessoal, de vez em quando eu tenho que perguntar, para que eu perceba se vocês estão prestando atenção, se estão entendendo, tento estimular vocês a fazer perguntas também. Vamos lá. Para selecionar um medicamento, é imprescindível conhecer dose, tempo de duração, tempo de latência, efeitos colaterais e contraindicações. Pessoal, é muito feio isso, mas a gente percebe, não só na odontologia, a gente percebe na área médica também, né? Mas talvez em menor escala. Né? O aluno, por exemplo, sai da faculdade e faz uma listinha de medicamentos que ele vai utilizar. Eu fiz uma listinha quando eu saí da faculdade e fui fazer clínica geral. O antibiótico de primeira escolha vai ser esse, o antibiótico de segunda escolha vai ser esse, o anti-inflamatório vai ser esse, anti-inflamatório, uma cirurgia é esse, uma pulpite vai ser esse. Eu fiz uma listinha. Tá? Esses medicamentos vão se aperfeiçoando e a gente vai mudando a nossa lista. Mas o que não pode é que desses medicamentos que a gente mais utiliza no consultório, que a gente vai utilizar, a gente não conheça tudo sobre esse medicamento. A gente apenas prescreve dizendo assim, eu sei que a gente usa quando tem um abscesso, vou prescrever.
e não sabe o restante de todas as informações do medicamento. Isso não pode acontecer, pessoal. Porque se alguma coisa der errada, será cobrado de você o conhecimento total desse medicamento. Então você tem que conhecer esse medicamento. Por exemplo, o paciente toma um anticoagulante e você passa um medicamento que influencia na ação daquele anticoagulante e esse paciente tem um derrame. Você vai ser responsabilizado, sim. Porque quando você prescreveu o teu medicamento, você não foi ver lá se ele tinha um efeito colateral ou tinha uma contraindicação para pacientes que usem medicamentos anticoagulantes. Então você tem que conhecer tudo sobre o medicamento. E a lei diz que você tem que conhecer. Se ela te dá o direito de você prescrever, você tem que conhecer tudo sobre o medicamento. O que é o tudo do medicamento? É conhecer a dose que vocês vão aplicar, que é a dose que vocês vão escrever na receita, na prescrição. O tempo de duração do medicamento, vocês têm que conhecer. Quando vocês dizem que é para tomar 1 a cada 8 horas, significa que ele mantém um nível sanguíneo bom num período de 8 horas. Passou de 8 horas, ele diminui o efeito. Então, ele precisa tomar novamente o medicamento. Tá? Ou se é em 12 horas, ou se é em 24 horas, tem que conhecer. Tempo de latência, né? O tempo que ele vai demorar para iniciar o seu efeito. Né? Então, você toma um medicamento agora, mas ele demora 30 minutos para fazer efeito. Outro você põe embaixo da língua e em 1 minuto ele já fez efeito. Tá? Ou você aplicou intramuscular, em 5 minutos ele fez efeito. Tá? Então esse tempo de latência tem que conhecer. Efeitos colaterais. Aqui deixa eu só corrigir. Não sei se eu consigo escrever aqui. Faltou. Foi. Efeitos colaterais que ele pode causar. Então o paciente começa a tomar o medicamento e relata, comecei a ter muito sono. Então você tem que explicar para o paciente. Ou senão você vai prescrever um medicamento que tem como efeito colateral muito sono e esse paciente relata para você que vai pegar a estrada para viajar. Ou que trabalha dirigindo muito um veículo automotor. Então esse paciente tem que ter alertado. Ou um paciente que é um piloto de avião. Você não pode receitar os medicamentos sem saber da vida desse paciente. Tá? Sem conhecer bem esse medicamento. Então tem que saber os efeitos colaterais. E as contraindicações, ou seja, ele serve para aquele problema, mas para algumas pessoas não. Porque essa pessoa pode estar grávida, essa pessoa pode ser idosa, essa pessoa pode ser uma criança muito jovem, essa pessoa pode ter um sistema imunológico deficiente, porque faz quimioterapia. Então tudo isso tem que se conhecer. Tá? Então eu peço para vocês que quando vocês vão prescrever medicamentos, que vocês entendam daquele medicamento, tudo sobre aquele medicamento. Tá? Tendo dúvidas, conversa com os professores, né, para ver quais são as dúvidas, para serem elucidadas. Mas é importante, porque a lei entende que se você tem o direito de prescrever, você tem a obrigação de conhecer dose, tempo de duração, tempo de latência, efeitos colaterais e contraindicações do medicamento. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Tudo bem? Agora eu fico na dúvida se tem alguém me escutando. Tudo bem? Tudo bem, prof. Tudo bem. Tudo certo. Maravilha, maravilha. Me ajudem, não me deixem na mão, por favor. Tá? Vamos lá. Pessoal, o artigo 3º aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Esse é o inciso. Tá, o inciso 3º. Tá? Então diz que a gente tem a competência de poder prescrever, o segundo diz que a gente pode prescrever e pode aplicar. Então a gente sabe que pode fazer as duas coisas. Além de passar uma receita, eu posso aplicar o medicamento no meu consultório caso haja necessidade. Tá? A lei diz que eu posso. Tá? E essa mesma lei 5.081, ela diz que eu posso atestar. Né? Ela está dizendo para nós, cirurgiões dentistas, que nós, como nós tratamos com pacientes, em algum momento a gente vai ter que atestar alguma coisa para esse paciente. Por exemplo, nós talvez tenhamos que atestar que esse paciente esteve sob os nossos cuidados no consultório. Então, quando ele vem para o atendimento, você trabalha das 8 às 6 da tarde, você não trabalha à noite, mas ele quer ser teu paciente.
Então ele vai ter que vir às 5 da tarde, mas ele vai ter que sair do trabalho para vir no consultório. E você pode, então, atestar o período em que ele esteve com você dentro do consultório. Tá? Então, esse atestado nós podemos passar sim. Nós podemos também passar atestado que não é um atestado para justificar um período que ele teve no consultório, mas uma falta que ele vai ter no trabalho dele. Por exemplo, você fez uma cirurgia às 8 da manhã, 9 da manhã, e naquele dia fica recomendado que ele não trabalhe. Então você vai passar um atestado, explicando nesse atestado, atestando de que esse paciente foi realizado um determinado ato odontológico, impedindo ele de que durante aquele período do dia ele trabalhe. Ou do que durante um período de 2 dias ele trabalhe. Então, durante 2 dias ele está atestado. Ou seja, durante 2 dias a empresa vai entender que o dentista explicou que naquele ato cirúrgico esse paciente tem que fazer um descanso. Tá? Isso é o atestado odontológico, que nós podemos usar para justificar uma falta, nós podemos utilizar para justificar um período em que o paciente esteve no nosso consultório, então que não poderia estar no trabalho. Então ele justifica, inclusive, faltas ao emprego, que eu coloquei aqui. Então nós podemos atestar sim faltas. Tá? O que nós não podemos, pessoal, é atestar algo que não aconteceu, tá? Algo que não foi real. Daqui a pouco eu vou mostrar quais são as partes do atestado. Então, eu não posso atestar que esse paciente teve das 3 às 5 da tarde no meu consultório, se o atendimento dele começou às 3h30 e terminou às 4h30. Tá? Eu não posso colocar meia hora antes e meia hora depois, mesmo que ele peça, mesmo que ele justifique, meia hora eu levei para chegar no consultório, meia hora eu vou levar para voltar para o emprego, doutor. Tá? Aí você não pode atestar algo que não aconteceu. Você não pode atestar que ele esteve no seu consultório durante um período de 2 horas, se ele só esteve no seu consultório durante um período de 1 hora. Meia hora antes, meia hora depois, foi o período que ele levou para se deslocar. Isso ele vai ter que justificar no emprego. Mas ele tem a justificativa de que durante um período de 1 hora ele esteve no teu consultório. Tá? Isso você pode atestar sim. Agora, prolongar não deve. Isso não é incomum. No dia a dia do consultório, quando nós temos que passar um atestado, é bem comum do paciente pedir que coloque meia hora a mais ou meia hora a menos. Tá? Se isso ocorrer e a empresa questionar, e você não tem como comprovar que aquele período todo ele esteve no seu consultório, aí você pode receber um processo, pessoal. Tá? Por isso que a gente não pode atestar um fato que não seja real. Tá? Então, tome um pouco de cuidado, tome bastante cuidado com relação a isso. Como também numa aula anterior, um de vocês me perguntou se é crime atestar, passar um atestado para um amigo que pediu para não ir trabalhar. É crime, falsidade ideológica, é um fato que não existiu. Ele não fez um procedimento odontológico que impedisse ele de trabalhar naquele dia. Ele apenas pediu para que o amigo, que é dentista, passasse um atestado para ele justificar uma falta que na verdade foi porque ele saiu na noite anterior, chegou de madrugada em casa e não conseguiu ir trabalhar no dia seguinte. Estou supondo aqui, né? Então isso a gente não pode fazer, a gente só atesta fatos reais, pessoal, tá? Que a gente comprova que são fatos reais. Aí vocês não têm que ter medo, nós podemos atestar tranquilamente, tá? E é o mesmo atestado, tem o mesmo atestado de um valor, de um atestado médico, tá? Não existe uma diferença entre esses dois atestados, porque a nossa lei tem valor de lei constitucional. Fiquem tranquilos. Uma empresa não pode chegar para vocês e dizer assim, não vou aceitar o teu atestado. Você está dentro da lei. O paciente ele pode questionar na justiça o porquê que a empresa não quer aceitar um atestado odontológico. Ele tem que aceitar esse atestado odontológico. Tá? E se ele entrar na justiça com o advogado, ele ganha. Porque a lei é igual. A lei que fala que nós podemos atestar é semelhante à lei que diz que o médico pode atestar. São as leis que regem a medicina e a odontologia. Só que a odontologia é essa 5.081 de 66, que diz que nós podemos sim atestar. Vamos lá. O que são os atestados? O que é esse atestado que nós passamos para o paciente, justificando falta, né, justificando falta ao trabalho, justificando um período que ele esteve no nosso consultório, ou um período que ele não pôde trabalhar?
Atestados são documentos em que se afirma a veracidade de um fato. Ou seja, para ter um atestado, eu tenho que ter um fato ocorrido. Ele teve que estar no meu consultório, ele tem que ficar impossibilitado de exercer atividades físicas por 24 horas, 48 horas ou 3 dias. Tá? Então, nós temos atividades mais diversas dentro da odontologia. Alguns de vocês vão ser cirurgiões bucomaxilofacial em hospital. Vão fazer uma intervenção em que o paciente vai ter que ficar uma semana sem poder ir para o trabalho. Vocês podem atestar uma semana, porque aquilo que vocês fizeram naquele paciente, né, justifica a falta por uma semana. Tá? Não precisa um médico atestar por nós. Não, nós podemos atestar. Tá? Desde que a gente saiba que se a gente não atestar de maneira correta, um fato real, a gente responde criminalmente por falsidade ideológica. Então, afirma a veracidade de um fato ou a existência de um estado ou situação. Tá? Então, não é só um fato real, ele esteve no meu consultório. Uma situação, ele fica impossibilitado de exercer atividades físicas no decorrer de 3 dias, por exemplo. Tá? Então, isso que é o atestado. Vamos lá. Para ter um atestado, tem que ter 3 condições, pessoal. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando são coisas muito importantes para vocês. Vocês já estão no 6º período, que é um período em que vocês já tiveram contato com atestados, já tiveram contato com receitas odontológicas, as prescrições, né? Agora eu estou fundamentando para vocês a parte legal. O que a gente pode e o que a gente não pode. E tudo isso eu estou embasando numa lei para vocês. Eu não estou falando da minha experiência clínica ou do meu achismo. Tá? Em outras situações, por exemplo, quando eu for dar aula de ortodontia para vocês, eu posso falar da minha experiência clínica. Eu posso dizer que, se o paciente usar um aparelho extrabucal, vai melhorar o caso daquele paciente, mas eu preciso da colaboração deles, tá? Que ele use um aparelho extrabucal. Ou seja, de acordo com a minha experiência clínica. Pode que não esteja escrito na literatura isso, mas a minha experiência clínica justifica isso. Aqui não. Quando eu falo de atestado, quando eu falo de prescrições, eu tenho que justificar legalmente isso. Por isso que eu faço de uma maneira um pouco diferente. Tá? Então vamos lá, quais são as 3 condições para o atestado? A primeira condição é que o atestado tem que estar da seguinte maneira: ele tem que ser a efetiva prática do ato profissional que originou as consequências atestadas. Tá? Então tem que existir um procedimento odontológico, nem que seja uma consulta odontológica. Tá? O segundo, para você passar um atestado, ou seja, além de ter aquele fato ter ocorrido, o segundo, você tem que ser um dentista legal. Não basta ter o diploma, você tem que ter o registro no conselho. Aí você pode exercer a profissão e pode atestar. Professor, mas isso é absurdo. O senhor explicou há 2 semanas atrás que para eu ser dentista, eu preciso ter registro no conselho. Eu preciso ter habilitação legal. Precisa. Mas, eventualmente, a gente pode passar um período da nossa vida sem habilitação legal. Por exemplo, em um determinado momento eu recebi um processo administrativo no conselho e o conselho disse que eu tenho que ficar 30 dias sem exercer a minha profissão. Não é tão incomum isso poder acontecer. Então, durante aqueles 30 dias, eu não só não atendo, como eu também não atesto. Porque, do ponto de vista legal, eu não sou um dentista habilitado para exercer a profissão, a não ser depois da passagem daqueles 30 dias em que eu estou suspenso legalmente de exercer a profissão. Tá? Então, existiria essa possibilidade, sim. Ou, se não, uma outra. Você está registrado no Paraná para ser dentista aqui, e aí você decidiu que em janeiro do ano que vem, chegou janeiro, você decidiu ir ser dentista em Santa Catarina. Né? Aí passou a anuidade, você deixou de pagar, a anuidade encerrou em dezembro, vamos dizer, e aí você não foi em janeiro para Santa Catarina, você só foi em março. Você ficou 2 meses sem fazer um registro em Santa Catarina. Então, sem ter registro, nem no Paraná nem em Santa Catarina, eu não poderia passar o atestado. Tá? E eu passei o atestado, posso ter que responder por exercício ilegal da profissão. Tá? Porque eu não sou dentista habilitado. Tá? Tudo bem, pessoal? Estou pondo os exemplos que me vêm na cabeça. Assim. Se alguém tiver exemplos, vão colocando aí para mim também. Tudo bem?
Vamos lá. Sim, prof. Maravilha. Então, as 3 condições. A primeira delas, ele ter a existência de um fato. A segunda dela, eu ter autorização legal, ou seja, ter o meu registro no conselho. E a terceira, não, que é semelhante à segunda, que é não estar o profissional suspenso do exercício profissional. Tá? É semelhante à segunda. Tá? Então, não tem problema nenhum. Uma coisa que eu queria que vocês também começassem a observar é o seguinte. Se vocês passarem um atestado, se vocês passarem uma receita, uma prescrição, um paciente aqui no Paraná, e esse paciente vai comprar um medicamento em Santa Catarina, essa prescrição não vai servir, gente. A prescrição que nós passamos é apenas para o estado onde nós estamos atuando como dentista. Eu posso passar uma prescrição aqui, posso passar uma em Santa Catarina, tá? Desde que eu tenha registro nos 2 locais. Tá? Mas a prescrição que eu passo com o receituário de Curitiba serve apenas para o Paraná. Se ele viajar para Londrina, ele pode comprar lá o medicamento. Mas se ele viajar para Florianópolis, não vão vender o medicamento para ele. Tá? Por isso que quando o paciente é de fora e você passa uma prescrição de um medicamento, você tem que perguntar se ele vai comprar na cidade, aonde ele vai comprar. Se ele for comprar fora do estado, ele não consegue comprar. Tá? O medicamento tem que ser comprado no estado onde é feita a receita. Tá? É assim que funciona. Mas vocês poderiam prescrever em qualquer estado do Brasil, desde que você tenha receituário mostrando endereços em cada um desses estados do Brasil. Tá? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Então aqui eu pergunto, posso atestar para justificar a falta ao trabalho? Pode. Já expliquei que pode, tem o mesmo valor de um atestado médico, os nossos atestados. Tá? Já expliquei isso para vocês. O que deve constar no atestado? Presta bem atenção, pessoal. O que tem que constar no atestado? Eu vou até colocar aqui, de repente até peço um atestado como estudo dirigido para vocês. Deixa eu só marcar aqui, atestado. Um atestado tem um valor legal, ele tem que ter algumas partes nele. Tá? Quando vocês mandam fazer o bloco de receituário de vocês, normalmente é o bloco que a gente usa para receita, a gente pode usar aquele bloco para atestar também. Hoje em dia a gente faz tudo por computador, mas nessa folha que a gente chama de... como é que se chama? Esse bloquinho, vou chamar de bloco. Nesse bloco que a gente utiliza para passar o atestado, tem que constar algumas informações. Normalmente elas já estão lá, essas informações, algumas dessas informações. Já está lá, nesse atestado, nesse bloquinho, a qualificação do profissional. Qualificação do profissional é o nome, o CRO, a profissão ou especialidade. Tá? A Larissa está aí ainda, Larissa? Estou, professor. Larissa, quando você for fazer o teu bloco de atestado para o teu consultório, você já vai pedir que imprimam esse bloco, ou você vai deixar pronto no programa, dentro do teu computador, para depois imprimir, e aí vai ter que constar o teu nome completo, você pode colocar doutora Larissa, tal, tal, tal. Você vai colocar o teu número de inscrição, você vai colocar qual que é a tua profissão. Você é uma cirurgiã dentista. Não quer colocar cirurgião dentista, você pode colocar a tua especialidade. Eu sou uma ortodontista, eu sou uma cirurgiã bucomaxilofacial. Agora nós sabemos de quem é esse atestado. Essa é a qualificação profissional da Larissa. Tem que estar em todos os atestados dela, tá? No bloquinho do atestado dela. Nesse bloquinho do atestado tem que ter a qualificação do paciente, porque eu já sei quem é o profissional que passou o atestado. Agora eu tenho que saber quem é o paciente que vai comprar na farmácia. Porque a farmácia tem que ter um controle não só de quem é o profissional que passou o atestado, que é atestado. A empresa, porque a prescrição médica, a prescrição odontológica é parecida com o mesmo bloco, tá? Então, a qualificação do paciente. A empresa quer saber não só quem é o profissional, a qualificação do profissional, mas quer também saber a qualificação do paciente. Então, a Larissa, ela justificou a falta de um paciente dela chamado Luiz Henrique. Então, ela vai colocar lá atestos para fins trabalhistas, qual é a finalidade, já explico isso, que Luiz Henrique tal, 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 portador do RG tal, 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 residente à rua tal, 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 fica impossibilitado de ir ao trabalho hoje, tá?
mas eu agora qualifiquei quem é o paciente. Qualificar o paciente não é apenas dar um nome dele. Qualificar o profissional não é apenas dar um nome dele. Quando eu qualifico o profissional, eu dou o nome, dou o número de registro dele e dou qual é a profissão dele. Quando eu qualifico o paciente, eu dou o nome dele, eu dou o RG dele e dou o endereço dele, para ter certeza que aquele indivíduo é aquele indivíduo e não um outro com o mesmo nome, por exemplo. Então eu tenho que qualificar com todos esses dados, tá? E aí eu vou dar a finalidade do atestado. Essa finalidade eu vou escrever lá no atestado ou vou digitar no computador e vai sair imprimido. Tá? A qualificação do profissional já está lá e a qualificação do paciente eu vou colocar e a finalidade também. São inúmeras as possibilidades de finalidade. Você pode fazer que você está atestando aquele paciente para fins trabalhistas, ou seja, para uma empresa onde ele trabalha, tá? Para justificar uma falta ou um período de tempo que ele estava no teu consultório. Para fins escolares, para que aquela criança não pôde ir para a escola, ou para aquele indivíduo não pôde ir para a faculdade. Para fins esportivos, que aquele paciente não pode ir treinar naquele dia, ou treinar naquela semana. Para fins militares, que aquele paciente, para fim militar é a mesma coisa, só que a gente chama de fim militar porque é um órgão à parte. Então eu quero que esse paciente não possa trabalhar durante 2 dias. Eu coloco que é para fins militares, impossibilitando ele de trabalhar por 2 dias. Tá? Aí eu tenho que colocar que é fim militar. Notificação compulsória eu já explico para vocês. Tá? Aí eu faço qual é a finalidade dele, finalidade trabalhista, escolar, esportiva. Falo do fato ocorrido. Tá? Por exemplo, esse paciente esteve no meu consultório no dia de hoje, das 3 da tarde às 4 da tarde. Tá? Pode ser um fato ocorrido. Então, declaração de que o paciente esteve sob seus cuidados profissionais sem especificar a natureza do atendimento. Em seguida, faço uma breve conclusão relativa às suas consequências. Ou seja, esse paciente esteve no dia de hoje sob atendimento odontológico, ficando impossibilitado de exercer a sua profissão por um período de 48 horas. Aqui deixa bem claro, sem especificar a natureza do atendimento. Por que a gente não especifica a natureza do entendimento, Larissa? Por que eu não digo que ele fez uma cirurgia de siso? Ou que eu removi uma lesão no palato desse paciente? Acho que para a privacidade do próprio paciente, sim. Muito bom. Algumas profissões que trabalham com o ser humano, como médico, dentista, psicólogo, tem uma coisa chamada sigilo profissional. Ou seja, entende-se que tudo que diz respeito à relação paciente-profissional não pode ser extravasada para outros locais. Tem que permanecer somente para essas 2 pessoas. Dessa maneira, o paciente se sente confortável o suficiente de passar todas as informações da vida dele, porque ele sabe que você é um profissional que não vai quebrar o sigilo, você não vai passar essa informação adiante, tá? Então isso é muito importante. Quando você faz um atestado, então não existe a obrigação de você escrever qual é o problema que esse paciente tem. Mas se o paciente quiser, você escreve. Se você não quer escrever, mas o paciente quer que você ponha o que é o problema, você não precisa nem colocar por extenso. Você pode colocar um código chamado CID, Código Internacional de Doenças. É um código, uma numeração que se reconhece em qualquer lugar do mundo. Tá? Então, se você passar essa numeração num atestado aqui no Brasil, lá na Alemanha ele sabe que esse código significa tal doença. Tá? Esse CID, que é o Código Internacional de Doenças, que eu acho que vocês já ouviram falar, não é obrigatório. Tá? Você só coloca a pedido do paciente. Tá? Então, se o paciente pedir, a gente coloca o CID. Se o paciente pedir, a gente coloca qual o motivo da consulta dele. Caso contrário, a gente tem que manter o sigilo profissional. Então, em primeiro lugar, é o sigilo profissional. Pode ter a quebra do sigilo? Pode, mas tem que vir do paciente o pedido de quebra desse sigilo. Tem que vir do paciente que você justifique qual o motivo dele faltar ao trabalho. Tem que vir do paciente que você justifique em forma de um código chamado CID. E aí sim você coloca o CID, aí sim você escreve qual é o problema. Tá? Então, um atestado pode vir CID, pode não vir CID. Depende da quebra de sigilo efetuado pelo paciente. É ele que deseja que você coloque. Senão, não existe a obrigação. O que você não deve é colocar sem o paciente pedir.
Porque aí você está expondo ele a uma situação em que ele entende que diria respeito apenas à relação de vocês dois, tá? Ele não quer que saibam que ele tinha uma lesão no palato, ele não quer que saibam que tinha um abscesso, né? Lá no trabalho eles vão pensar que eu não escovo os dentes. Parece absurdo, mas é verdade isso, tá? Então você não quebra o sigilo profissional, a não ser que o paciente peça. Aí você pode quebrar esse sigilo, tá? Então isso que está em azul a gente vai colocar na hora de acordo ali com o que vai ter, com qual a finalidade, qual a intenção desse atestado, tá? Então, deixa eu ver aqui. Em seguida, se faz uma breve conclusão relativa às suas consequências. Por exemplo, o paciente fica impossibilitado de trabalhar no dia de hoje, fica impossibilitado de trabalhar por 7 dias. Tá? São as consequências daquele atendimento que você fez, que você pode identificar ou não, dependendo do paciente querer ou não. Tá? E, por último, tem que constar obrigatoriamente local, data e assinatura com carimbo profissional. Tá? Então, normalmente, quando a gente manda fazer um bloco de atestado, já vem no bloco de atestado a qualificação profissional, com nome, CRO, profissão ou especialidade, e já vem no bloquinho, na parte inferior, o local, a data e um local para assinatura e para você carimbar com o seu carimbo. O atestado também não tem valor se não tiver um carimbo. Precisa que, além de eu ter feito o atestado, eu diga, ó, eu estou reconhecendo esse atestado como meu, não foi uma outra pessoa que pegou um bloco qualquer e fez um atestado com os meus dados. Não, eu tenho um carimbo aqui e eu assino mostrando que sou eu esse profissional. Então isso tem que constar no atestado. E aí a gente acaba escrevendo ou já vai batendo, digitando a qualificação do paciente, a finalidade e o fato ocorrido. Tá? É isso que tem que constar num atestado, pessoal. Qualquer atestado tem que constar essa situação aqui. Larissa, deu para entender o que tem que constar num atestado? Sim, professor, sim. Maravilha. Daqui para frente, quando você for fazer um atestado, pense no que tem que estar nesse atestado. Tá? Eventualmente, vocês vão fazer o da faculdade, não vai constar o teu nome, mas vai constar a instituição. É um pouco diferente. Mas o do teu consultório, você tem que ter a tua identificação. Já falei, não basta o nome, tem que ter o registro no conselho e qual é a tua profissão. Vamos lá. O artigo 8º. Notificação compulsória. Pessoal, notificação compulsória é um atestado, mas não é um atestado para que o paciente falte ao trabalho, não é um atestado que justifique falta. Existe um atestado, ele tem esse nome de atestado, e o nome mais específico dele chama-se notificação compulsória. Compulsório significa obrigatório. Alguns anos atrás, talvez vocês lembrem pelos pais de vocês comentarem, mas vocês são muito jovens, existia um imposto que foi colocado pelo governo que chamava-se imposto compulsório. Toda vez que a gente ia no banco e movimentava dinheiro, eles cobravam o imposto da gente. E a gente não podia reclamar porque o governo instituiu um imposto compulsório, um imposto obrigatório, tá? Sobre movimentação de dinheiro, de divisas, tá? A notificação compulsória é um atestado que eu tenho a obrigação de passar. Eu não passo só se eu quiser, eu tenho a obrigação de passar. Essa notificação compulsória é um atestado que vai explicar que aquele paciente tem uma doença que é infecto-contagiosa, que pode passar para outros indivíduos. Tá? Toda vez que eu percebo, que eu faço o diagnóstico de que um paciente tem uma doença infecto-contagiosa, ou que eu desconfio que ele tem uma doença infecto-contagiosa, não basta ser uma infecção, tem que ter contágio. Aí eu faço uma notificação compulsória. Eu faço um atestado que eu mando para a vigilância sanitária ou para um órgão competente dessa área, e ele vai estar lacrado esse documento, e lá na vigilância sanitária, eu estou mandando para o coordenador da vigilância sanitária, ou para o diretor da vigilância sanitária, lá ele vai ser aberto esse documento e vai ser verificado o que consta nele. Está constando nele que você suspeita que esse paciente tenha Covid, por exemplo. A Covid é uma doença infecto-contagiosa. Se esse paciente não fizer o exame e sair,
ele corre o risco de contaminar outras pessoas, tá? Quando você faz essa notificação, você fez a tua parte. Agora, a parte da sanitária, a parte do município, da vigilância sanitária, vai atrás desse paciente, porque lá você colocou a qualificação do paciente, você disse quem que era, pôs o RG, colocou o endereço. Ele vai entrar em contato com o paciente e vai mandar fazer o exame, vai ser feito o exame, e se diagnosticado positivo, aí vai ter todas as normas. Ele vai ter que ficar afastado das demais pessoas, tá? Agora é legal da gente entender isso, porque agora a gente tem o Covid. Então, se vocês têm a desconfiança de um Covid, vocês podem fazer uma notificação compulsória o mais rápido possível, tá? Se esse paciente já diz que está com Covid e foi no teu consultório com uma dor de dente, você vai tomar todos os cuidados para o atendimento, é uma urgência, né? Mas você não tem que fazer a notificação compulsória, porque ele já tem um diagnóstico pronto. Então, ele já fez um teste que já deu positivo. Então, ele já sabe que ele é positivo. Então, a saúde pública já sabe que ele é um paciente com Covid. Vou dar um outro exemplo. Hepatite. Hepatite é uma doença que a gente encara muitas vezes no consultório, né? E é uma doença grave. Mas, independente dela ser grave ou não, ela é uma infecção contagiosa. A transmissão é muito fácil de um indivíduo para um outro indivíduo, principalmente pela saliva, mas também pelo sangue, pelas secreções, tá? Então, esse contágio pode ocorrer de uma maneira muito fácil. Se o paciente vai no teu consultório e relata para você que ele está com hepatite, né, e tem que fazer aquela... Normalmente, quando ele está com uma doença como essa, ele não vai ser atendido no consultório, a não ser no caso de urgência. Mas ele está lá com uma situação de urgência, com muita dor que tem que ser tratado, você vai tratar. E você não vai fazer a notificação compulsória porque ele já tem o diagnóstico. Se ele diz que está com hepatite, ele está dizendo que foi ao médico e o médico fez o exame. Quando fez o exame e deu positivo, a vigilância sanitária foi avisada de que esse paciente tem hepatite. Aí a vigilância sanitária vai pegar esse paciente e vai impossibilitar ele de que ele saia de casa, a não ser em casos de urgência, como um caso de ter que ir para o médico porque tem dor, ou ter que ir no dentista porque tem dor. Tá? Caso contrário, ele tem que ficar isolado até que a vigilância sanitária novamente faça exame e diga, você pode agora retornar ao seu convívio social novamente. Tá? Então, a vigilância sanitária tem esse poder para impedir que doenças se disseminem em uma grande parte da população. Tá? Agora, um paciente pode chegar no consultório de vocês e relatar cansaço. Eu me sinto muito... Vocês estão fazendo anamnese e diz assim, ó, faz uma semana eu estou me sentindo muito cansado, a minha urina está saindo com uma cor mais escura, né? Eu percebo que eu estou com a pele mais amarelada, né? Aí você dá uma olhada e percebe que a parte branca do olho também está numa cor mais amarelada. Isso tudo são indícios de hepatite. Mas ele não sabe ainda que tem hepatite. Você vai encaminhar para o médico. A tua função não é só encaminhar para o médico, porque ele pode ir no médico ou pode não ir. A tua função é, se eu tenho a suspeita, eu encaminho para o médico, mas eu também aviso a saúde pública que existe a suspeita de hepatite. E a saúde pública vai entrar em contato com esse paciente, vai fazer os exames e vai verificar, não tem hepatite, fique tranquilo. Não, você tem hepatite, você vai ter que ficar afastado do restante da população. Tá? Então, nós podemos fazer esse atestado, que é um atestado obrigatório, por isso compulsório, que recebe o nome de notificação compulsória, porque nós estamos relatando para a vigilância sanitária um fato de possibilidade de contágio da população por uma determinada doença. Tá? Então, a hepatite, a cachumba, o sarampo, são tudo doenças infecto-contagiosas. Tá? Se o paciente desconfia que tem, ou você desconfia que ele tem, você conversa e notifica a vigilância sanitária, a saúde pública. Dá para entender isso, pessoal? Sim, sim. Maravilha. Isso não é feito escondido. Isso na conversa com o paciente, você diz, estou desconfiando que você tem uma hepatite. Será que você já pensou que você pode estar com sarampo? Né? Então, vamos fazer o seguinte, vou te fazer um encaminhamento para o médico e vou avisar, é uma obrigação minha também avisar a vigilância sanitária dessa possibilidade. Então, provavelmente, nos próximos dias, eles vão procurar você para fazer algum tipo de exame. Mas você pode, antes disso, já ir no médico e já tentar de fazer o diagnóstico antecipado. Se ele for no médico, antes da vigilância procurar ele, o médico
vai pegar o diagnóstico, quando ele vê que o resultado é positivo, o laboratório já vai ter informando a vigilância sanitária também. A partir daquele momento, ele fica impossibilitado de exercer as suas atividades, ele fica isolado por um determinado tempo. Às vezes é por um tempo e às vezes até que um novo exame mostre quantidades menores daquele vírus, por exemplo, no sistema sanguíneo dele, e aí ele pode voltar às suas atividades. Isso é a notificação compulsória, tá, pessoal? Então nós podemos passar atestado para paciente, mas eventualmente nós podemos passar um atestado para vigilância sanitária, que nós chamamos de notificação compulsória, avisando de uma suspeita ou da certeza de uma doença que possa ser transmitida para o restante da população, tá? Então esse é um outro tipo de atestado, é uma outra finalidade. Então, quando eu mostrei lá das finalidades do atestado, finalidade trabalhista, escolar, militar, existia uma que dizia que era a notificação compulsória, que agora vocês já entendem o que seria ela, tá? Vamos lá. Isso que eu já falei um pouquinho para vocês, e eu gostaria de repetir, tá? É uma coisa chamada CID, letra maiúsculas 3. CID é a abreviatura de Codificação Internacional de Doenças, tá? O CID nós temos que conhecer, nós temos que ter uma lista das doenças que estão cadastradas, tá? E aí, eventualmente, se necessário for, a gente vai utilizar esse CID, tá? Mas a lei diz o seguinte, que o cirurgião dentista não é obrigado a revelar o diagnóstico ou tratamento executado em um paciente. Ele não é obrigado pelo sigilo profissional. Conforme exposto no Código de Ética Odontológico, Direitos Fundamentais 2, que resguarda o segredo profissional. Então está lá escrito no Código de Ética que nós não precisamos, tá? Mas não significa que a gente não vá colocar o CID. Não significa que a gente não vá colocar o diagnóstico feito naquele paciente ou o tratamento executado. Se a pedido do paciente nós colocamos. Caso contrário, eu não tenho que já ir colocando por minha conta, porque aí eu posso estar infringindo, eu vou estar com certeza quebrando esse sigilo profissional, tá? Mas, novamente, se a pedido do paciente, a gente coloca, tá? Então, também o Código CCB, Código Civil Brasileiro, Código Civil Brasileiro, o artigo 144, ninguém pode ser, se for de coisa muito ruim, ninguém pode ser obrigado a depor de fatos a cujo respeito por estatuto ou profissão deva guardar segredo. Então, não só pelo Código de Ética, mas o Código Civil nosso também, o Código Civil brasileiro, diz que a gente também não tem essa obrigação, tá? Então, a gente não precisa colocar. Não significa que a gente não vai colocar. Coloca sim a pedido do paciente. Por exemplo, quem mais além da Larissa está aí, pessoal? Estou tudo almoçando. Tem mais alguém aí, pessoal? Dá um oi só. Eu sou, prof. Quem que é você? A Bárbara. Bárbara, imagine o seguinte, ó. Chegou um paciente no teu consultório e pediu um atestado para você. Disse, ó, eu preciso de um atestado, então, para o meu trabalho, né? Aí você passa o atestado, tudo certinho, qualificação profissional, qualificação do paciente, qual a finalidade, né? Coloca lá os dados da onde localiza o seu consultório e tudo mais. Então, atestado perfeito, né? E aí o paciente chega para você, Bárbara, e fala assim, eu quero que o senhor coloque o CID porque a empresa obriga a gente a colocar o CID. Você não tem que criar uma discussão com esse paciente no sentido de, mas a empresa não pode obrigar você a colocar o CID, tá? Se o paciente pediu, você coloca. Realmente a empresa não tem essa capacidade de obrigar que seja colocado o CID, de expor o paciente. Mas a nossa função é fazer o que o paciente pede em relação a sigilo profissional, tá? Então eu não vou dizer, não vamos colocar o CID. Não, deixa eu te perguntar, mas geralmente eles falam, até a própria faculdade mesmo obriga a gente a colocar o CID, né? Vou explicar para vocês novamente. Funciona da seguinte maneira, existe um sigilo profissional. Ele só é quebrado, o sigilo profissional, se o paciente disser que não quer e você faz algo ao contrário do que o paciente está pedindo para você.
Então, se você vai fazer um atestado e você coloca o CID sem ser pedido do paciente, você vai correr o risco de receber um processo de quebra de sigilo profissional. Se uma empresa pede para o paciente pedir um atestado com o CID, mas o paciente não se importa, porque esse CID está apenas dizendo que ele teve no seu consultório, que ele tratou um dente, alguma coisa assim, ele não se importa. Ele não se importa que você diga qual é o diagnóstico, qual é o tratamento que está sendo feito. Então você coloca o CID. Né? O que você não pode é colocar o CID se o paciente não quer que você coloque o CID. Se o paciente não quer que você coloque qual é o diagnóstico ou qual é o tratamento desse paciente, aí você não coloca. A faculdade, se ela pede em algum momento, né, como eu faço parte da clínica infantil, é um pouquinho diferente, né? Mas nas outras clínicas, se ele pede para colocar o CID, provavelmente é com o intuito de que vocês conversando com o paciente não se importe de que você coloque qual é a finalidade daquela consulta, tá? Que você fez uma remoção de um dente, ou que você fez o tratamento de canal de algum dente, tá? E aí não tem problema, você pode colocar o CID. Mas você não pode colocar se você na conversa com o paciente disser que não quer que você coloque. E não seria também correto você colocar o CID e não avisar para o paciente que você está colocando o CID. Se você, por exemplo, na faculdade coloca o CID e o paciente sabe que você está colocando o CID, você diz, ó, eu vou colocar aqui o CID é dizendo qual é o meu planejamento, o que eu estou tratando em você. Tudo bem? Tudo bem. Você deixa o CID. Então é uma maneira de facilitar, porque às vezes na universidade o que acontece é que o paciente sai com o atestado. Vocês atendem na clínica à noite, a maior parte das clínicas integradas são à noite, tá? Vocês atendem o paciente à noite. Ele vai no dia seguinte, leva o atestado e a empresa não aceita o atestado. E aí eles ligam brigando na universidade, dizendo, como é que você não colocou o CID, não sei o que, não adianta, na hora, a secretária não sabe justificar, é um grande problema. Tá? Então, oi. A empresa pode contestar o atestado sem o CID? Não, ela pode contestar. Aí não diz respeito a você. Você tem uma relação com o teu paciente, você coloca o CID se ele pedir. Se ele não pedir, você não coloca. Mas se ele não se importar que você coloque, por exemplo, que é uma instituição de ensino, você coloca. Tá? Agora, se ela for contestar, ela está indo contra a lei. Então, o paciente pode... Aí não tem nada mais a ver com você. O paciente, que é o funcionário, deixou de ser teu paciente, agora ele é funcionário de uma empresa que exigiu que colocasse o CID, mas ele não deseja que coloque o CID, porque ele não quer se expor. Eu estou falando em casos, tem paciente que pode querer que não saibam que tirou um dente, alguma coisa assim. Aí ele pode entrar na justiça contra a empresa. Normalmente ele não entraria na justiça porque o paciente tem medo. O paciente, que eu digo, o funcionário, tem medo da empresa de perder o emprego. Mas a qualquer momento em que ele saia daquela empresa, ele tendo por escrito essa exigência, um e-mail, alguma coisa, ele entra na justiça e diz que houve a obrigação de ser colocado, de ter sido exposto, que ele não queria que na empresa soubesse de um tratamento odontológico que estava sendo realizado, ou de um tratamento médico que ele estava realizando. Tá? Aí vai depender do paciente querer entrar com o processo naquele momento, correr risco de ser mandado embora, ou entrar com o processo mais tarde. Tá? Mas a empresa, a partir do momento em que ela exige o CID e o paciente não quer colocar o CID, e ele coloca, a qualquer momento ela está sabendo que ele pode entrar na justiça com um processo trabalhista contra a empresa. Tá? Porque ela está agindo de maneira ilegal. Tá? Ela pode até justificar com algumas bases da lei, mas o paciente também tem algumas outras leis que justificam que ele não queria ser exposto. Tá? Eventualmente o dentista pode ser chamado, mas normalmente tendo o atestado e tendo essa conversa por e-mail ou por WhatsApp da empresa exigindo, já é o que basta para um advogado entrar com um processo trabalhista contra a empresa. Então o que a gente tem que entender é o seguinte, o CID, ele nada mais é do que um diagnóstico do que nós vamos fazer no paciente ou estamos fazendo, ou um plano de tratamento. Tá? Quando a gente vai tratar um paciente, existe uma coisa chamada sigilo profissional em que a gente não quer expor o paciente. Então a gente normalmente não explica o que a gente está tratando e nem coloca o CID, que seria a abreviatura do que a gente está tratando. A pedido do paciente, sim, porque se o paciente pede, ele está dizendo, eu não me importo que estão sabendo que eu fiz uma limpeza ou que eu fiz uma restauração, pode colocar. A empresa pode ser que me peça, ou não, porque a empresa me pede, mas eu não me importo. Aí tudo bem. Tá? Agora, se ele
não pede o CID, você coloca o CID, você está quebrando o sigilo profissional. Em algum momento, eventualmente, ele poderia mais tarde fazer uma reclamação e entrar contra o processo contra você. É difícil, mas eu não estou dizendo que não possa. Tem pessoas que vivem a vida apenas para correr atrás de tirar dinheiro das outras pessoas. E não vai ser diferente conosco. Vai ter pessoas que vão entrar no nosso consultório mal intencionadas. Então, eventualmente, pode acontecer. Tá? O que eu só estou querendo dizer aqui é que se a empresa pede que coloque o CID e o paciente não se importa, não tem por que você ficar criando caso. Você coloca o CID, foi pedido do paciente. Agora, se a empresa exige do paciente, mas o paciente não queria colocar, mas se sentiu forçado a pedir que você colocasse, você coloca. Ele pediu para você. Você coloca lá na tua ficha de intercorrência, naquilo que você coloca, fiz uma restauração no dente tal, coloca que a pedido do paciente foi feito um atestado com o Código Internacional de Doenças, que aí o paciente assina do lado. Você fez a tua parte, você não quebrou o sigilo profissional, porque foi a pedido dele. Agora, se naquele momento, ou a partir de algum tempo, ele quer entrar com um processo contra a empresa, é um direito dele. Tá? Que aí já não tem mais nada a ver conosco. Nós não interferimos nessa outra relação. A relação nossa é profissional-paciente. E aí nós sabemos que existe sigilo profissional. A relação empresa-funcionário é uma outra relação e tem a sua legislação. Mas o funcionário sabe que não teria necessidade de se expor. E aí ele pode entrar com um processo mais tarde contra a empresa. Deu para entender isso? Sim. Maravilha. Eu acho essas coisas super interessantes, porque a gente vai estar no dia a dia falando sobre isso. Aí eu fico um pouco de receio, porque eu dou a aula, pergunto, vocês estão entendendo e tal, e de repente vão para a clínica, aí numa reunião, um professor chega lá e diz assim, ô André, um aluno disse que mesmo que o paciente pedindo, a gente não coloca o CID, né? Aí eu digo, pô, não foi isso que eu expliquei. Né? Mas às vezes aquele aluno não entendeu direito a aula, e não se pronunciou, né? Então, eu preciso que vocês tirem essas dúvidas, né? Que às vezes presencialmente fica mais fácil, porque aí eu pego vocês e vou apontando e vou perguntando o que você faria nesse caso, o que você faria naquele. Mas estou tentando fazer isso. Eu tenho chamado a Larissa, tenho chamado vocês aí para me ajudarem um pouco, para fazer com que vocês percebam isso, né? Então, às vezes as informações acabam sendo passadas para outras disciplinas e alguns de vocês ainda não têm ela bem formada na cabeça. Mas tem os outros que já têm, que aí podem dizer, não foi bem assim, a interpretação não é bem essa e tal. Tá? Veja, nós estamos num período de aprendizado. Enquanto a gente está fazendo faculdade, a gente está aprendendo. Não significa que vocês vão sair daqui e o que eu falei aqui vocês vão estar sabendo tudo. A qualquer momento, daqui para frente, vocês vão aperfeiçoando essas informações e vão também fixando essas informações à medida que vocês vão sentindo necessidade. Tá? E a qualquer momento eu estou à disposição de vocês para tirar dúvidas futuras. Tá? Ou quando vocês se formam, vocês estão na faculdade, ou quando vocês se formarem. Então não é raro, né? Um aluno ligar e dizer, estou com um caso assim no consultório, o que eu faço, professor? O que a gente pode ajudar, a gente ajuda. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver que horas são. 12h40. Pessoal, eu começo a clínica logo à tarde, já 13h, mas não é isso. Eu sempre tenho terminado em torno de 10 minutinhos antes, para a gente poder almoçar e tudo mais. Tá? Eu vou parar aqui, então, exatamente aqui no CID com vocês. Na semana que vem eu dou uma continuidade do CID. Se houver dúvidas, se vocês pensarem em algum casinho que diga a respeito a tudo que a gente tem conversado até agora, anotem e me perguntem nas próximas aulas. Eu já estou percebendo que essa aula vocês estão participando mais do que vocês participaram até das outras aulas. Tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, um bom fim de semana e a gente vai conversando aí. Novamente eu peço para vocês, avisem os demais da turma que entrem na plataforma, deem uma mexida na aula, abram e fechem aquela aula para mostrar que vocês estão mexendo na plataforma. Tá? Porque é uma maneira, o professor Natanael recebe informação de se vocês estão ou não mexendo. E aí, se vocês não estão mexendo, dá a entender que vocês não participam das aulas. E não é isso que eu quero. Quero que vocês mostrem que vocês também participam. Né? Então, quando a gente abre aqui, abre também ali a plataforma, dá uma olhadinha. Né? Vou tentar mandar algum exercício também pela plataforma e eu aviso vocês também, para que vocês também se sintam na obrigação de mexer. Tá bom? Grande abraço para vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana, pessoal. Sim.